Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Rose Bento e aqui é mais um vlog do meu dia a dia e espero que vocês gostem. Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, dia 15 de fevereiro e eu estou indo lá no cardiologista fazer o exame Holter. Estava marcado para o dia 18 de março e teve uma desistência e ligaram para mim hoje cedinho e eu estou indo. I strive just to say I'm alright. And for the first time. Pessoal, já coloquei o Holter e agora eu vou voltar para casa. E amanhã eu retorno aqui na clínica para estar devolvendo. Bom, pessoal, agora são 11 horas da manhã. Está bem quente aqui, está abafado e não tem jeito. Tem que passar roupa. Semana passada eu não passei, na correria acabou não dando tempo, então acumulou um pouco de roupa. Eu gosto de passar roupa, mas como tem bastante camisa, acaba demorando. Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tem 12 camisas para passar. Então eu vou demorar hoje. Eu estou aqui no quarto do Daniel porque tem um ventilador e fica fresquinho para passar porque tá muito abafado hoje. E vamos lá, né? Não tem como fugir. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Back a year ago, I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. Eu parei agora de passar as roupas e daqui a pouquinho eu tenho que descer para pegar as crianças que já está dando horário. E depois do almoço eu vou tentar passar mais, mas tá difícil. Hoje tá muito calor, tá muito abafado, apesar de estar no quarto com ventilador. Se eu não conseguir terminar hoje, eu termino na quinta, porque amanhã cedo eu preciso devolver o aparelho do Holter. E de lá eu já vou para aula de pintura em tela, que é dia amanhã de aula. Pessoal, desci agora para esperar as crianças que estão voltando da escola. Aqui embaixo tá um ventinho bem gostoso, mas dentro de casa está muito quente, muito abafado. É até difícil de ficar lá com o ferro ligado, esquentando. Mas precisa, né? Senão acumula muita roupa. Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Estou voltando aqui na clínica do cardiologista para retirar o Holter. Aí depois eu vou para aula de pintura em tela. O quadro já está ganhando uma outra carinha, pessoal. Teve uma dor de cabeça muito forte, tô aqui no hospital para tomar um soro e para fazer uma tomografia.
Bom dia, pessoal. Hoje é quinta-feira. Agora são mais ou menos 5h40 da manhã. Olha como que tá o tempo hoje. A lua ainda tá ali aparecendo. Pelo jeito, mais um dia de calor, muito calor. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. Eu acabei esquecendo e eu tô fazendo um almoço aqui. Vou fazer só um macarrão pro almoço. Aí aqui eu tô fazendo um molho e aqui nesse molho eu coloquei um pouco de requeijão, colorau e uma caixinha de creme de leite. Eu coloquei o colorau porque o Daniel não gosta muito do molho bem branco. Então eu fiz esse molho aqui bem básico pro macarrão e estou fazendo um macarrão. Pessoal, olha, eu fiz só um macarrão hoje pro almoço com molho, era pra ser branco, mas como o Daniel não gosta de molho branco, eu coloquei um pouquinho de colorau pra dar uma corzinha. E o nosso almoço é esse, um macarrão básico, não tem nada demais, é suco. E é o que Deus preparou, que as crianças adoram, né? Quando tem macarrão assim, eles não querem nem mistura. Então, ontem eu estive no hospital, filmei um pouquinho que eu estava lá. E assim, na terça-feira à noite eu comecei a sentir dores de cabeça. Aí tava doendo, tomei ibuprofeno e fui dormir. E a noite inteira eu não consegui dormir porque tava doendo, eu dormia, acordava, mas eu não levantei de madrugada para tomar remédio. Quando foi umas 5h50 da manhã, eu tomei dois ibuprofenos de 600 miligramas cada. Passou 1 hora depois e a dor tava ficando mais forte, não passava. E eu tomei então Tramol. Eu nunca tinha tomado Tramol 100 miligramas e foi a primeira vez. Eu achei que ia cortar a dor. E infelizmente a dor não cortou e ela estava forte. Porém eu tinha que devolver o holter, eu fui devolver o holter. Passei na clínica do neurologista que tinha próximo, né? Que a Thaís faz terapia ali na clínica. E de lá eu fui para aula de pintura em tela. Então, eu fiquei na aula de pintura em tela toda, porém quando terminou a aula eu estava com uma dor insuportável na cabeça e fiquei com medo de voltar a pé. Então eu voltei de Uber. Chegando em casa aqui, foi piorando, minhas pernas foi ficando mole, eu comecei a tremer e suando frio. E aquela dor tava assim insuportável que eu não conseguia nem raciocinar. E aí eu liguei pro meu esposo, eu levei em casa, esperou as crianças que estavam chegando da escola e ele me deixou no hospital. Então, como eu já tive aneurisma, fiz cirurgia em 2011, o doutor ficou preocupado em só me dar uma medicação na veia e me mandar para casa. Então, ele achou melhor tomar um soro com algumas medicações para aliviar a dor e fazer uma tomografia. Fiz a tomografia, né? Passei ontem a tarde inteira no hospital e graças a Deus não apareceu nada na tomografia, não foi com contraste. Porém, ele falou que ele queria saber se não tinha algum sangramento, se estava tudo bem na clipagem do aneurisma que eu tenho na cabeça. E segundo ele, estava tudo bem. Me receitou outros remédios e eu vim para casa. Como alguém não me conhece, vai estar vendo o vídeo, eu vou falar um pouquinho do meu aneurisma. Eu fiz cirurgia de aneurisma cerebral lá em Sorocaba em dezembro de 2011. Antes de ter a minha filha, na época quando eu fiz a cirurgia ela estava com 4 anos e meio
E antes dela nascer eu não tinha dores de cabeça, nem remédio eu tinha em casa para dor de cabeça. Porém, depois do parto dela, eu comecei a ter dores de cabeça. E conforme os anos se passaram, a dor ia piorando. E eu procurei na época diversos neurologistas e eles nunca me pediram uma tomografia. Eles sempre falavam para mim que eu tinha enxaqueca e me dava remédios e eu ia embora. E com o tempo eu só ia engordando, então eu parava por conta própria, parava de tomar os remédios e não voltava. E em 2010 eu queria ter mais um filho. Eu já tinha a Thaís, que tinha, na época ela estava com 3 para 4 anos, e eu queria engravidar de novo. Só que a dor estava piorando, conforme os anos se passaram, a dor foi piorando e eu continuei, procurei outros neurologistas e sempre a mesma coisa. Você tem enxaqueca e ninguém pedia exame. E aí meu esposo falou assim, olha, do jeito que você está, você não tem condição de engravidar agora. É melhor fazer um tratamento com o neurologista e quando você estiver melhor, aí a gente pensa de novo na gravidez. Eu não fiquei feliz com isso, porém eu sabia que ele tinha razão. Então eu comecei a passar com esse neurologista no mês de maio. Chegou no mês de outubro, eu tive dores terríveis na cabeça e eu sentia dentro de mim que eu ia morrer a qualquer momento, porque as dores eram terríveis. As dores eram muito fortes, eu tomava muito remédio e não cortava as dores. E era mês de outubro, eu tinha um retorno com esse neurologista e falei pra ele. Cheguei no consultório, estava muito nervosa, chorei, estava chorando e ele brigou comigo. Ele falou pra mim, você é deprimida, eu vou te mandar para um psicólogo porque você tem que se tratar. Porque se você acha que você tem um tumor na sua cabeça e vai morrer, você não tem nada. Você só tem enxaqueca. E me mandou embora e eu fui chorando. Aí eu chorava muito. E saí do consultório, falei pro meu esposo, eu nunca mais volto nesse médico, porque já que ele diz que eu não tenho nada, eu não volto mais nele. O meu esposo falou assim, não, você está tomando medicamentos muito fortes e você não sabe se pode parar de repente, se tem que ser aos poucos. Então marca o retorno, em novembro você volta na consulta e fala para ele que você não quer mais continuar o tratamento e ver como que faz para parar a medicação. E assim foi. Em novembro de 2011, era início de novembro, foi a primeira semana de novembro, e eu voltei no retorno da consulta e conversando com ele, ele falou, nossa, a sua aparência nessa consulta, a sua aparência hoje está muito boa, tá vendo como você não tem nada? Aí eu comecei a questionar, falei, se eu não tenho nada, por que os medicamentos que o senhor me passa tão forte não me corta a dor? Tudo que eu tenho tomado, nada tira dor. E ele falou assim, não está tirando a dor? Eu falei, não. Ele falou, então vamos fazer o seguinte, eu vou pedir uma tomografia, você vai fazer e eu tenho certeza que não vai dar nada. E como já vai para o mês de dezembro, você marca o retorno para janeiro. E fui. Chegando em casa, eu liguei já no hospital para ver se para quando eu poderia marcar e me informaram que tinha uma vaga para o dia seguinte, 7 horas da manhã. Se eu poderia ir, eu falei, lógico, vou sim. Aí no dia seguinte eu fiz o exame, no dia 8 de novembro saiu o resultado. E quando eu peguei o resultado, eu já fui abrindo logo no carro, né? E quando eu li lá o resultado, eu já conhecia, né, sobre aneurisma cerebral. E fiquei calada, fiquei muda, porque eu acreditava, né, que poderia ser isso. E comecei a chorar, porque eu falei assim, nossa, e agora, nós estamos em novembro, dezembro não tem consulta marcada, só janeiro. E esse médico, ele é muito requisitado em Sorocaba e para conseguir um encaixe com ele é muito difícil.
Então meu esposo falou, não, a gente vai em casa, vamos orar a Deus e entregar na mão de Deus. E foi o que a gente fez. Fomos em casa, oramos, e ele falou assim, agora eu vou pegar seus exames e vou levar para a secretária dele. E eu fui junto. Entregamos para a secretária, ela anotou meu telefone, e ela falou assim, olha, eu vou passar para o doutor e qualquer coisa ele entra em contato com vocês. No final da tarde, a secretária do doutor me ligou, falando assim, olha, eu estou preparando umas documentações aqui, eu preciso que vocês venham pegar, porque vai precisar fazer um exame e precisa de autorização. E você vai ter que se internar amanhã para poder fazer esse exame. E, se eu não me engano, o nome do exame era angiotomografia cerebral, que eles cortam na virilha e colocam a câmera. E a câmera vai até o cérebro, né? Vai até o cérebro. E nesse dia eu fiquei muito nervosa, porque eu falei assim, nossa, eu nunca fiz cirurgia, nunca quebrei nenhum braço, nunca fiz nada e agora já entro naquela sala ali. E é um exame muito perigoso para fazer, e nesse dia eu tava passando muito mal, porque a dor de cabeça, cada dia que passava, ela tava insuportável, e eu não aguentava, e eu tava passando mal, e mesmo assim teve que fazer o exame, e foi um choque também, porque ali na hora de fazer esse exame, eles não deram anestesia, ele simplesmente cortou, né, a virilha, e eu lembro que assim, na hora que ele colocou a câmera, a dor foi tão forte que o meu corpo deu um pulo pra cima e caiu de volta na maca, né, porque doeu para colocar a câmera. E eu sentia, né, a câmera passando assim pelo meu corpo, no pescoço até a cabeça. Para mim foi um exame muito difícil de fazer. E quando terminou o exame, o doutor falou para mim, era um outro médico, né, que fez esse exame, falou assim, olha, você realmente tem aneurisma, você tem que agradecer muito, porque já era para você ter morrido. Ele está muito grande e vai romper a qualquer momento. Então você tem que agradecer muito, porque ainda você está tendo a chance de ir para a cirurgia. E quando saiu o resultado desse exame, levei para o doutor, o meu neurologista, né? E quando ele viu o exame, ele não olhava no meu olho, ele conversava comigo, com meu esposo, com a cabeça baixa, porque ele lembrava das palavras que ele tinha falado, que ele brigou comigo, dizendo que eu não tinha nada, que eu era deprimida, que eu precisava de um psicólogo, né? Assim como até hoje eu não esqueço isso, ele também sabia do que ele tinha falado. E ele foi bem claro, ele falou assim, se você não operar, você vai morrer a qualquer momento. Vamos marcar sua cirurgia acho que era dia 31 de novembro. Você vai se internar para fazer no dia 1º a cirurgia. E ele falou, ó, se você não operar, você vai morrer. Se você operar, você pode morrer na sala de cirurgia, ou você pode ficar com sequelas graves, porque a parte que está sendo aneurisma, ela afeta a memória. Né? Além de ficar com sequelas graves, você também pode correr o risco de não lembrar de mais nada, né? Porque é uma parte bem delicada da cabeça. E infelizmente não tinha para onde correr. Depois que saiu do consultório, meu esposo falou para mim assim, você não acha melhor a gente procurar um outro neurologista? Porque depois de tudo que ele falou para você, você ainda vai querer fazer com ele a cirurgia? E eu falei para ele, ó, você ouviu, a gente não tem muito tempo, não dá tempo de marcar uma consulta para correr atrás de outro neurologista. Vou ter que fazer com esse mesmo, e onde a mão dele não alcançar, Deus coloca a dele, e assim, e foi assim. Eu me internei, porém no dia seguinte, 7 horas da manhã, era para começar a cirurgia, e a enfermeira entrou no quarto e falou pra mim, olha, não vamos poder mais fazer a cirurgia agora de manhã, e foi remarcado para as 13 horas, porque seu tipo de sangue é fator negativo e está em falta no hospital. Nós vamos fazer uma busca na região e se encontrar, a gente faz a cirurgia às 13 horas. Aí eu falei, tá bom.
Passou das 13 horas, o neurologista entrou no quarto e falou para mim assim, olha, o hospital hoje está muito cheio, só tinha uma vaga reservada para você na UTI e teve uma emergência e tiveram que usar sua vaga. Sem vaga na UTI você não pode fazer cirurgia. E aquilo me deixou muito abalada, porque eu estava passando mal, eu só vomitava, minha cabeça doía e eu já estava ficando nervosa com a situação. Eu falei, meu Deus, eu não vou aguentar, porque eu já vi tantas histórias de pessoas que vai fazer cirurgia, cancela e vai e volta. E eu falei, eu não vou aguentar isso. E era no dia 1º de dezembro. Ele falou assim, você vai embora e você volta e se interna aqui no dia 4 de dezembro para fazer a cirurgia no dia 5 de dezembro. E fui para casa, passando muito mal e cada dia ficando pior. E no dia 4 eu voltei conforme foi pedido, me internei e graças a Deus no dia seguinte deu tudo certo. 7 horas da manhã eu já estava indo para a sala de cirurgia. A cirurgia começou às 7, se não me engano terminou umas 14 horas. E aí eles abriram minha cabeça, né, que tem a cirurgia que pega daqui, né, até aqui, né, pega toda essa parte aqui da minha cabeça, na entrada, né, aqui por isso que eu tenho uma falha grande, eu fico jogando cabelo e mexendo para ele deixar com mais volume aqui para disfarçar. E aí tem, né, o clipes de titânio, tem a placa, né, e às vezes a gente acha que é devido à placa, que pode ser isso que causa tantas dores, como mudança de tempo ou o organismo também. Eu não consigo entender porque desde quando eu fiz a cirurgia foi a primeira vez ontem que eu fui no hospital devido a dores de cabeça. Porque todos esses anos eu tenho dor, só que eu percebi que ela tá aumentando. Conforme tá passando o tempo, ela tá ficando pior. Muitas vezes eu tô esquecendo as coisas. Eu falo uma coisa e nem percebo que eu troquei as palavras e falo coisas que não tem nada a ver. Né? Aqui em casa mesmo, a minha filha que tá aqui o tempo todo, ela percebe, já sabe que eu tô falando errado. Né? Às vezes eu tô querendo falar uma coisa e falo outra coisa totalmente diferente. Mas assim, foi a primeira vez que eu fui para um pronto-socorro, foi ontem, desde 2011, que foi a procura de ajuda devido às dores. Desde então eu nunca tinha ido. Só que onde a dor estava muito forte, eu passei muito mal e eu fui não para fazer tomografia, mas sim para tomar uma outra medicação que ajudasse a aliviar a dor que eu estava sentindo ontem. Né? Então, voltando lá na cirurgia, graças a Deus eu fiz a cirurgia, não fiquei com os membros tortos, que o doutor falou que eu poderia ficar. Graças a Deus a memória ela foi preservada, não tive perda de memória e assim, é motivo de agradecer todos os dias, porque eu posso levantar da minha cama, eu lembro de todas as coisas, né, que se passaram na minha vida e não fiquei na cama também, que eu poderia correr o risco de ficar numa cama dependente e Deus não permitiu que isso acontecesse. Então é motivo de agradecer a Deus. Apesar de continuar sentindo dores, cada dia ela tem aumentado. E muitas vezes eu não faço todo o meu serviço de uma vez em casa, eu vou aos poucos, porque conforme eu faço muito esforço físico, eu passo mal. Né? Eu até tentei também entrar em academia para emagrecer e conforme os exercícios muito puxados, eu acabei passando muito mal também, acabei desistindo. E tem algumas coisinhas que ficou ali, não sei se pode falar que é uma sequela, mas esforço grande ou se eu passar muito nervoso, eu acabo passando mal. Mas mesmo assim ainda é motivo de agradecer a Deus, né? Porque eu tô viva. Depois da cirurgia, né, em 2014 eu tive o Daniel. 2013 eu tentava engravidar, passei no médico para ele ver se podia me dar algum remédio e o médico brigou comigo, falando para mim que Deus já tinha me dado uma chance de viver e eu ainda estava pensando em engravidar e que isso não era correto.
porque eu corri o risco de morrer de novo na sala de cirurgia, né, por causa do parto, segundo esse médico que eu procurei. Fiquei muito decepcionada, chateada, mas depois eu achei a doutora Fernanda lá em Sorocaba e com ela foi diferente. Conversei com ela, ela me deu um remédio que me ajudou, engravidei do meu segundo filho, né, e corria risco, sim, de ter algum problema, porém Deus também não permitiu, né, então é só motivos de agradecer a Deus, porque aquilo que eu tenho desejado, Ele tem me abençoado, né, e eu tenho certeza que assim como essas dores elas estão aumentando, que Deus vai entrar também com providência. Né, no final do vídeo eu vou deixar tem uma foto, né, da minha cirurgia, da cicatriz, e eu gosto de guardar ela porque é uma forma que lembra a gente de tudo que já passou, né? Vou deixar no final do vídeo. E é um pouquinho assim da história, né? Mas também voltando um pouquinho, eu achava assim que o aneurisma foi depois do parto normal da minha filha. Eu achei que ali na hora de fazer o esforço que veio a desenvolver o aneurisma. Porém, o médico me explicou que não, que geralmente quando eu já tenho uma tendência, né, que tem na família, e quando tem a gestação, as veias dilatam. E como eu já tinha uma predisposição para o aneurisma, ali na hora que a veia dilatou, que às vezes vão se dilatando, né, no corpo da gente, aí como eu já tinha predisposição, começou a formar, né, o aneurisma, mais ou menos isso que ele explicou. E até por isso que o outro ginecologista falou que eu era doida em querer engravidar, sabendo os riscos que eu poderia ter, né, porque poderia assim como também pode surgir novos aneurismas. E uma vez no ano eu faço tomografia, angiotomografia, a ressonância é mais difícil porque tem médico que não deixa fazer. Então, uma vez no ano eu faço um acompanhamento para ver como que está. Inclusive, eu tenho uma ressonância para fazer, né? Eu cheguei aqui em Sorocaba, eu marquei, mas como estava aumentando os casos de Covid, eu acabei desmarcando. Mas ainda eu vou agendar novamente para fazer, para saber, investigar melhor, né, o que está acontecendo, né, porque essas dores estão aumentando, porque eu fico esquecendo muitas coisas, né, e continuar a investigação, né, isso não me entristece, né, por mais que as dores sejam insuportáveis, né, acho que de certa forma eu já até acostumei com essas dores um pouco. Não é por isso que eu não sofro, porque eu sofro sim, porque as dores é muito forte. E conforme eu posso, dependendo da intensidade, eu vou tomando os remédios fraquinhos que tem em casa. Uma dipirona, um ibuprofeno. E a semana passada que eu pedi pro doutor Tramol, mas infelizmente o Tramol não me ajudou. Eu vou ver se eu acho um neurologista aqui na cidade, né? Até agora ainda não achei, para estar marcando e fazer um acompanhamento e tentar fazer essa ressonância que eu preciso agendar. E é isso, né? Um pouquinho da minha história, né? E se alguém aqui em Piracicaba estiver assistindo, conhecer algum neurologista e quiser deixar nos comentários, eu agradeço. Porque até agora eu ainda não achei. Então, pessoal, ontem eu passei, como eu tinha falado, a tarde inteira no hospital, tomei soro, fiz a tomografia. Depois eu voltei pra casa, eu tava com muito sono, não sei se é alguma coisa que eles colocaram no soro. Fui dormir cedo ontem, mas eu dormia e acordava o tempo todo, porque meu coração tava disparado, que eu também tenho arritmia, né? Já tem acho que 2 anos que eu tô tomando medicação. E eu dormia, acordava, porque eu ainda estava sentindo dor de cabeça. A dor estava fraquinha, mas estava me acordando o tempo todo. E aí acordei umas 2 horas da manhã e não dormi mais. Perdi o sono, mas fiquei deitada, né, para não acordar as crianças, que levantam às 5h50, 5h40 da manhã para ir para a escola. E hoje de manhã minha cabeça estava doendo, não estava muito forte, também eu tenho ibuprofeno.
E ela tava aquela dorzinha que fica incomodando, o remédio não corta, mas tô fazendo alguma coisinha em casa, não muito esforço. E aí tive que tomar mais um remédio porque ela começou a aumentar. Agora à tarde a Thaís tinha aula de órgão e eu até pedi pra irmã que dá aula pra ela se poderia ser online hoje, porque eu achei melhor não sair agora à tarde de casa pra não passar mal. Então assim, eu preferi ficar em casa, porque quando ela começa assim, essa dorzinha, ela vai aumentando, chega uma hora que ela vai num nível bem alto e aí eu acabo passando mal. Então eu acho melhor não, quando eu estou assim, eu evito sair de casa. Pessoal, eu até queria deixar uma dica, né? Que quando vocês passarem no médico e vocês não estiverem bem, procure uma segunda, uma terceira, uma quarta opinião e não desistam, porque se eu tivesse confiado nos neurologistas que eu passei e até na opinião daquele que fez a minha cirurgia, eu já tinha morrido faz alguns anos atrás, né? Então ali, devido ao meu esposo pedir para mim voltar para o tratamento, foi o que salvou a minha vida. Porque se eu não tivesse voltado na consulta, eu não estaria mais aqui. Então não desista. Quando vocês tiverem algum problema, se o primeiro falar que não é nada, vai no segundo, no terceiro, até que vocês tenham certeza de que eles estão corretos no que eles estão falando, né? Porque infelizmente o homem é falho e acaba errando. Então insistam, não desistam no primeiro que falar não. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. Pessoal, eu agradeço muito cada um de vocês que estão assistindo meu vídeo até o final. Se vocês estão gostando, deixa o seu like, compartilhe com seus conhecidos e se inscreva no meu canal, só falta você. E se tiver algum comentário, pode deixar aqui embaixo que eu vou ler e responder. Obrigado e fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.